Condutor diz que não recebeu a notificação de autuação. O que pode ter acontecido? Eu estou fazendo esse vídeo a pedido de um seguidor que me fez essa pergunta. E se você quiser que eu grave também sobre qualquer tema relacionado a recurso de multa de trânsito, deixa aí o seu comentário, faça como ele. Aproveita agora, então, antes da gente começar, dá um like nesse vídeo aqui para que ajude o nosso canal, para que a gente continue esclarecendo as pessoas sobre recurso de multa de trânsito. Se você quiser trabalhar nessa área e tiver dúvidas, também posso te ajudar. Deixa aí nos comentários o que você gostaria de saber, porque não existe necessidade de ter graduação nenhuma. Eu falo sobre recurso administrativo, trabalhar com isso, tá? Para isso, basta você aprender a encontrar erros, se capacitar. A demanda é grande e faltam profissionais, e você pode ser um e faturar bastante com isso, porque muita gente precisa da ajuda de pessoas competentes. Mas qualquer dúvida, basta perguntar, coloque aí nos comentários que eu posso gravar algo relativo a isso. Mas vamos lá. Se o condutor diz que não recebeu a notificação de autuação em casa, nós precisamos verificar alguns itens. Além de analisar várias situações que podem acontecer, precisamos também entender o que fala a legislação, o Código de Trânsito Brasileiro, a Resolução 619 no caso, sobre a notificação de autuação. E se nós encontrarmos algum erro, aí sim, nós podemos solicitar o cancelamento baseado em provas. Então vamos ver, antes de mais nada, o que diz a legislação de trânsito. Vamos falar primeiro sobre prazo de expedição da notificação de autuação, que é bem polêmico. O artigo 281 do CTB, ele fala o seguinte, que a autoridade de trânsito, ela vai averiguar a consistência do auto de infração. E se ele for insubsistente, eles arquivam esse auto de infração. E existe um inciso 2 que fala o seguinte, que se no prazo máximo de 30 dias não for expedida a notificação de autuação, também será arquivado, deve ser cancelado. O que muita gente confunde e ainda propaga erroneamente uma informação falsa é que não é a notificação que tem que chegar em 30 dias, mas ela deve sim ser expedida em 30 dias, o que é bem diferente. Aí chega a resolução 619, no artigo 4º, parágrafo 1º, e fala de uma forma mais clara sobre essa questão aí. Lá se fala o seguinte, que após a verificação da regularidade e da consistência do auto de infração, a autoridade expedirá, no prazo máximo de 30 dias, contados da data do cometimento da infração, essa notificação de autuação, que deverá ser dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar alguns dados mínimos, que estão lá estipulados no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. E no parágrafo 1º, ela fala o seguinte, que quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega dessa notificação de autuação pelo órgão à empresa responsável pelo envio. Está bem claro isso aí. Isso significa o seguinte, que deve ser expedida aos Correios, do órgão aos Correios, em até 30 dias do cometimento da infração. E não chegar à casa do condutor, como muita gente pensa e espalha por aí, em 30 dias. O condutor pode receber em 35, em 40 dias, não importa. 30 dias é do órgão aos Correios. E tem como verificar isso, e veremos adiante. Outro detalhe que o condutor também esquece e que às vezes reclama porque não recebeu a notificação é de manter o endereço do veículo atualizado no Detran. Quando o endereço de cadastro desse veículo está desatualizado porque o proprietário se mudou e esqueceu de atualizar, a responsabilidade é toda dele, porque ele é responsável por manter o endereço dele atualizado. E isso está dito lá no artigo 282, parágrafo 1º do Código de Trânsito Brasileiro. Lá está dizendo o seguinte, que aplicada a penalidade, será expedida uma notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator por remessa postal ou qualquer outro meio tecnológico, né, que assegure a ciência da imposição da penalidade. Quer dizer, ele tem que ser informado. No parágrafo 1º, fala o seguinte, que essa notificação, se ela for devolvida por desatualização do endereço desse proprietário do veículo, será considerada válida para todos os efeitos. Ou seja, a responsabilidade é do proprietário de manter atualizado. Agora vamos ver o que se fala em relação à entrega.
Nós temos também o artigo 13 da Resolução 619, que fala o seguinte, que esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou proprietário do veículo, por meio postal ou pessoal, serão realizadas por edital publicado em Diário Oficial. Talvez você pense assim, mas eu não leio o Diário Oficial. Nem eu. É claro que ninguém lê o Diário Oficial. Mas é possível saber se realmente foram feitas essas tentativas e também é possível se averiguar a publicação do Diário Oficial. Para se constatar essa entrega de todas as tentativas, é possível solicitar através de formulário ao órgão que foi responsável pela multa o aviso de recebimento dos Correios. E esse aviso chega até você em mais ou menos 20 dias. No AR, eles têm informados, que é o aviso de recebimento, tudo o que aconteceu com aquela notificação de autuação. E eu vou mostrar agora para vocês a cópia de um AR, eu trouxe aqui para que vocês verifiquem como está detalhado o que aconteceu na entrega da notificação de autuação. Vamos então analisar o nosso AR. No caso aqui é dos Correios, tá? No aviso de recebimento. Então você solicitou através de formulário e é isso que chega para você, esse documento aqui. Aí aqui está o endereço que você tem cadastrado no seu veículo, com o nome da pessoa, o endereço, o CEP, tudo direitinho. Aqui tem o número do AR, esse aqui é o lado esquerdo, tá? E aqui tem qual é a natureza do documento. Então aqui, por exemplo, é notificação de instauração dos processos, suspensão e do lado aqui o número do processo. Mas se for uma notificação de autuação por infração, vai estar escrito aqui notificação de autuação da infração e aqui o número da infração. Aí se você observar nessa divisão aqui, onde nós temos esse quadradinho, temos a parte das tentativas e a justificativa de devolução. Então, veja bem, os Correios têm como norma fazer 3 tentativas. Na resolução 619, no artigo 13, fala após todas as tentativas da empresa responsável pela correspondência, haverá uma publicação em Diário Oficial. Então, qual é o modo de operação dos Correios? Fazer 3 tentativas. E se você reparar, cada tentativa dessa você percebe a data e a hora. E aqui está escrito, que eu coloquei até em vermelho, após a 3ª tentativa, devolver o objeto. Quer dizer, eles só fazem isso 3 vezes. Então, a primeira tentativa aqui foi, se eu não me engano, dia 1º/8/2019, a meio-dia. A segunda, 13/8/19, 11h30. E a terceira, 27/8/19, às 12 horas. Aí aqui, justificativa de devolução, ausente. Ele estava ausente na primeira tentativa, na segunda tentativa. Na terceira tentativa, a pessoa recebeu, sabe por quê? Porque aqui embaixo tem um campo, embaixo da identificação do documento, tem um campo onde se coloca a assinatura do recebedor. Alguém aqui recebeu. No dia 27/8/19, ainda coloca a data. Ainda tem um espaço aqui para se colocar o nome da pessoa em letra de forma, né? De forma legível. Mas, no caso, não colocaram aqui, mas tem esse espaço aqui. E aí só se assinou, se colocou a data, a pessoa colocou a data aqui de recebimento, que por sinal é a mesma do carimbo dos Correios aqui à direita, ó, 27 de agosto de 2019. E aqui existe embaixo um número de identificação, ou seja, essa pessoa que recebe a correspondência, ela é totalmente identificada. Tá? Não adianta fazer qualquer assinatura e receber, não. Se o carteiro vê que a assinatura está ilegível, ele normalmente pede para colocar o nome por extenso. De qualquer maneira, tem que colocar aqui o número da identidade ou do CPF, de algum documento que comprove a sua identificação e a data de recebimento. Aqui no lado direito você tem o carimbo do correio, que já estava na terceira tentativa, e a assinatura com matrícula do próprio carteiro. Eu vou até sumir um pouco, tá? Aqui está
a assinatura dele, tá? No caso, ele deu uma rúbrica e aqui é o número de matrícula dele. Então, identificado, tá? Então, isso aqui a gente comprova realmente o que aconteceu. O que iria acontecer caso, nessa terceira tentativa aqui, a pessoa não estivesse ausente ainda, né? Conforme está marcado aqui? Simplesmente seria devolvido e teria que ser publicado em Diário Oficial, conforme o artigo 13 da Resolução 619. Temos aqui outros motivos de devolução, tá? Que podemos verificar aqui, ó. Mudou-se, insuficiente, não existe o número, desconhecido, endereço desconhecido, recusado, não, que não quero receber, se coloca aqui. Não procurado, ainda tem uma opção de outros aqui que o carteiro pode colocar o que ele quiser. Então, é assim que é o documento que você vai solicitar à administração pública caso não tenha chegado a notificação de autuação e você queira entender o motivo. Se naquela parte da justificativa tiver marcado o número do endereço está errado e o seu endereço estiver correto, não estiver modificado, for o mesmo endereço que você cadastrou o veículo, basta você descrever no recurso de multas isso que eu estou falando, que o número está correto, e aí o que você faz? Envia a cópia tanto do AR como de uma conta, por exemplo, de água, de luz, que você recebe nesse mesmo endereço. Aí coloca bem nítido lá, circula o endereço, para que eles percebam o erro. E tem outra coisa, se não forem feitas todas as tentativas, lembra que no artigo 13 da Resolução 619 fala claramente que após as tentativas se envia para publicar em Diário Oficial? Se lá tiver marcado só uma tentativa ou duas no AR, então você pode também citar esse artigo e reclamar. Agora, também tem uma outra coisa. Não adianta você dizer que não recebeu se lá tiver assinatura de alguém no AR. Se tiver assinatura, se tiver identificado, se for um porteiro, se for um vizinho, mas ele não me entregou, não importa. O que importa é que alguém recebeu. Então, para a administração pública, você está ciente. Se você encontrar esses erros, você pode apontar, fica muito mais fácil de você fazer um recurso de multas. O problema é que muitos condutores deixam de fazer o recurso porque não acreditam, porque acham que não tem como ganhar, porque existe uma fama em relação a isso também muito errada. Se você encontrar erros e apontar de uma forma organizada, consegue. É por isso que muita gente que começou a trabalhar com recurso de multas, em menos de um ano consegue faturar muito bem, tá? Trabalhando sozinho por conta própria e achando esses erros aí. Esse é um erro apenas, existem vários outros. E às vezes o condutor, por não acreditar, paga aquela multa e mais à frente aquela multa pode estar dentro de um processo de suspensão por pontuação. Processo de suspensão por pontuação é quando se pega um período de 12 meses, e a administração pega, onde o condutor comete infrações de 20 pontos ou mais, e aí aquele período o condutor fica apto a receber um processo de suspensão e a administração pública envia a carta para ele. Agora imagina, você encontrar um erro desse, deixar de colocar, de fazer um recurso, simplesmente pagar, deixar para lá e mais à frente receber uma carta de processo de suspensão com essa multa constando dentro do processo. É muito ruim, é muito mais grave a situação, porque um processo por pontuação de suspensão, ele pode levar o condutor a ficar 6 meses a 12 meses sem dirigir, além de ter que fazer um curso de reciclagem para fazer essa prova de reciclagem lá no Detran para recuperar a CNH dele. Olha o prejuízo, olha a perda de tempo, né? E olha a penalidade, ficar sem dirigir. Então, é por isso que todas as multas devem se fazer recurso, exatamente para evitar esse tipo de processo de suspensão, porque esse é apenas um erro. Quem não conhece não sabe a quantidade de erros que existem e que podem ser mostrados à administração pública e que, se forem mostrados de forma eficaz, eles cancelam. Essa ideia de que a administração pública, não, ela faz o que ela quer, ela não cancela, não é bem assim. Se a administração pública tivesse o poder de simplesmente multar
sem que você tivesse o direito de recorrer, eles multariam e pronto. Estou mostrando para vocês aqui apenas um dos erros. E é por isso que eu digo, os profissionais que passam a estudar isso daí, as pessoas que passam, condutores comuns muitas vezes passam a estudar sobre recursos de multas, muitas vezes eles começam a trabalhar com isso e têm um sucesso muito rápido, numa velocidade muito grande e ganhos muito grandes também, porque a necessidade é muito grande em função da quantidade de motoristas que existem por aí. Então, gente, recurso de multas, ele é necessário. Quem tem um veículo vai receber uma multa de trânsito um dia. Se houver erro, é possível cancelar. Se você não cometeu a infração, é possível cancelar. Se houver algum erro por parte da administração pública, é possível cancelar. Só o recurso de multas consegue fazer com que a multa seja cancelada. Ou você cancela a multa por recurso, ou cancela a multa se você não comete a infração. Fora isso, não tem como. Não adianta pagar a multa porque a pontuação vai estar lá, vai ficar no prontuário do condutor. Então, tome bastante cuidado. E espero ter ajudado a vocês aí. Por hoje a gente fica por aqui.